Se tem um norueguês muito bom de bola, mas que é pouco falado aí, esse cara é o Martin Ødegaard. Você pode até dizer que não, mas lá fora, quando se fala nos melhores meias da atualidade, a galera geralmente vai citar, sei lá, cara, 5 nomes aí, né? O Jude Bellingham, o Kevin De Bruyne, Bruno Fernandes, Musiala e o Luka Modric, mas eles nunca vão citar o nome de Martin Ødegaard. Eu acho isso uma loucura, né? Já que o Ødegaard hoje em dia é de longe o terceiro melhor meia da Premier League, pelo menos aí há 2 temporadas. É meio louco dizer que ele hoje em dia está no nível desses caras que eu citei lá atrás. No caso, o Kevin De Bruyne, o Bruno Fernandes, Musiala, Modric, etc. Ele tem tudo que um meio-campista de sucesso precisa. Seus passes são muito precisos, ele controla muito bem o jogo e ao lado de Bukayo Saka acaba comandando aí o Arsenal, sendo muito possivelmente o nome de maior peso nos Gunners. O que talvez tenha melado ali um pouquinho a carreira do Ødegaard foi o tempo em que ele ficou no Real Madrid e também o tempo ali que ele jogou pela Real Sociedad, mais especificamente ali no Real Madrid, onde vivia sendo emprestado e até mesmo jogando com o time B do Real, e raramente tinha alguma oportunidade, sabe? Mas pela Real Sociedad, o homem até que jogou bem e chamou a atenção do Arsenal, e hoje em dia ele é um monstro, galera, sem brincadeira. O próprio Haaland falou que não é exagero falar que o Ødegaard é top 5 melhores meias hoje em dia. Olhe que estamos ouvindo isso da boca do melhor centroavante do mundo agora. Mas de verdade, é meio louco pensar como o Ødegaard é subestimado. O homem comanda o Arsenal, é um excelente capitão, o próprio Mikel Arteta já falou isso, e tem uns passes meio bizarros, sabe? Com uma qualidade semelhante à do De Bruyne, embora um pouquinho inferior. Salve, salve, rapaziada, meu nome é Caio, já vai deixando aí o likezão, você está na FUT Day. E continuando aqui na Premier League, acho meio impossível fazer uma lista dessas atualmente e não citar a qualidade de Luís Dias. É brincadeira o que esse colombiano joga, e quase nunca é citado como um dos melhores pontas da atualidade no futebol. Alguns chamam ele de pipoqueiro, né, por desperdiçar muitas chances criadas pelo time do Liverpool, mas esse título fica mais com Darwin Núñez do que com o Luís Dias. O Luís Dias é um daqueles pontas extremamente ofensivos e que vai pra cima sem medo nenhum do adversário, utilizando bastante dos dribles, coisa que ele tem até demais. E ele é especialista nisso, né, galera? Sendo inclusive o segundo jogador da Premier League que mais driblou na última temporada, a temporada 23-24, ficando só atrás do Jeremy Doku do Manchester City, que é outro carinha aí, meus amigos, que a gente tem que ficar esperto, pois é um belo driblador. E falando em Manchester City, na última temporada, o Luís Dias deitou e rolou para cima do Tubarão, e deixou o Rodri e o Kyle Walker sem o rumo de casa. Sério mesmo, o cara driblou geral. Não é nada fácil lidar com esse tipo de ponta driblador, e o Casemiro sabe muito bem como é que é, já que nessa temporada aqui, a temporada 24-25, Luís Dias meteu 2 golaços aí muito bem trabalhados pra cima do Manchester United, inclusive com 2 falhas aí horrendas do Casemiro. A temporada atual dele começou com tudo e ele já é um dos destaques dessa primeira rodada da Premier League com 3 gols. Brincadeira o que esse cara joga. E falando em destaque, temos que falar de Gabriel Martinelli, sendo o único brazuca desse vídeo aqui, eu acho. Entretanto, sendo muito possivelmente o mais subestimado deles. Muito pouco falado, e isso se deve muito ao fato de que ele joga na posição onde tem muitos outros nomes muito bons pelo mundo, sendo por muitas vezes esquecido e até mesmo tirado, sei lá, cara, pra merda aí pelos brasileiros. Eu não entendo esse povo. Mas os Gunners amam o Martinelli, não é à toa que tiraram o menino do fuck Ituano, que não é lá essas coisas, né? E ao que todos achavam, o Martinelli surpreendeu ao não sentir o peso da Inglaterra e da Premier League, e por estar jogando em um dos melhores clubes do país, que é o Arsenal. E com o tempo, ele se tornou o titular absoluto dos Gunners e ajudou muito eles nas últimas 2 temporadas aí, quando ele realmente explodiu e acabou sendo convocado pela seleção brasileira. Só que o buraco é um pouquinho mais embaixo na seleção, né? Já que na seleção, no lugar dele tem o Vinícius Júnior, então ele não ganhou muito espaço ali. Entretanto, quando ele ganhou, ele mostrou seu futebol e mostrou que estava sim preparado, tendo os mesmos 3 gols que o Vini tinha até a Copa América. Mas o detalhe é bem mais interessante quando olharmos então a quantidade de jogos, né? Sendo que o Martinelli, galera, jogou apenas 4 jogos de titular, enquanto o Vini jogou 31 jogos. Obviamente, isso não é uma comparação de quem é melhor, mas mostra que o Vini realmente é um pipoqueiro pela seleção. Isso aqui é inegável. E no Arsenal, o homem tem 41 gols marcados, sendo que ele só veio se tornar titular absoluto na temporada 23-24, já que era banco ali para o Trossard, que convenhamos não é lá essas coisas.
Mas cara, Martinelli joga demais. E antes de irmos para o próximo, não custa nada você deixar o likezão aí embaixo e se inscrever aqui no canal. Isso super ajuda o meu trabalho, já que indo agora para a Itália, vamos falar de Barella. Muita gente me criticou porque eu esqueci de pôr o Barella no último vídeo que eu fiz desse modelo. Mas a verdade, galera, é que ele não é falado aqui, mas na Itália. Meus amigos, o homem é tido como um rei pelos torcedores da Inter de Milão. O Barella é um dos principais jogadores da Inter de Milão e é tido como um dos melhores meias da Série A Team. Cara, o Barella como meia é um dos melhores jogadores que atuam na posição atualmente, tá? Não chega ao nível, sei lá, cara, de um masterclass, né? Porém, possui uma qualidade bizarra. Ele é mais um meia de ligação do que tudo, porém, ele atua por muitas vezes na Série A Team pela Inter de Milão como um meia atacante mesmo. Sei lá, cara, tipo o De Bruyne aí, sabe? Qualidade ele tem e de vez em quando ele encarna o capeta no seu corpo e se torna, sei lá, cara, o demônio, porque é cada passe, cada lance bizarro, sabe? O próprio Lautaro Martinez falou que o Barella é o principal jogador da Inter de Milão, principalmente porque o Barella, ele é um dos que mais deu assistências ali para o argentino. E é aquela parada, né, cara? Muita qualidade e pouca mídia. Continuando na Liga Italiana, temos um argentino que está brincando de jogar futebol. Simplesmente Lautaro Martinez da Inter de Milão. Diferente dos demais jogadores dessa lista, Lautaro Martinez não joga em nenhuma posição diferente, apenas de centroavante mesmo. Mas mesmo sendo um centroavante, ele não é aquele centroavante que, sei lá, cara, espera a bola chegar e joga ela pra rede, sabe? Mas sim um centroavante que constrói por muitas vezes muitas jogadas interessantes. Sei lá, cara, tipo o Harry Kane, sabe? Abrindo brechas para ele saltar até mesmo como um meia atacante mesmo, que joga mais recuado, sabe? Embora seja bem difícil a gente ver o Lautaro jogando assim. Lautaro foi um dos artilheiros do mundo na última temporada, com 32 gols pela Inter de Milão. Além de ter sido o artilheiro da Argentina durante a Copa América, onde, cara, ele jogou um absurdo. Isso aqui não é brincadeira. Muita gente acaba criticando o Lautaro pela Copa de 2022 por ele ter feito uma Copa do Mundo horrorosa, né? Mas a verdade é que jogadores vivem de fases boas e fases ruins, e a fase do Lautaro não é boa e nem ruim atualmente. Ela é excelente. E se essa fase boa da Inter de Milão tiver um herói, esse herói se chama Lautaro Martinez, juntamente do Barella também, podendo, quem sabe, se tornar até mesmo um dos maiores jogadores que já passou pela história aí da Inter de Milão. Eu acho um pouquinho difícil, mas, cara, é possível sim. Não só isso, mas o Lautaro Martinez está se tornando um dos maiores artilheiros da história do clube de Milão, provando que seu futebol, galera, é excelente e de alta qualidade. Não é à toa que o PSG, o Chelsea, o Arsenal, o Newcastle estavam interessados no Lautaro, diferentemente aí, sei lá, cara, do Gabriel Jesus, Richarlison e os demais centroavantes que se acham bons. O Lautaro quebra todos eles e mostra o que é um verdadeiro centroavante, sabe? E em questão de artilharia hoje em dia no mundo, acho que ele só fica atrás do Haaland, do Harry Kane e do Gyökeres, que, convenhamos, são monstros demais. Pelo menos pra mim, Lautaro Martinez é indiscutivelmente um dos melhores centroavantes da atualidade, sendo extremamente subestimado devido àquela Copa horrorosa que ele fez. Mas o fato é que o Lautaro tem muita bola e na Inter de Milão ele é uma espécie de carta coringa e praticamente insubstituível aí no time. Agora, eu tenho certeza que você não esperava que eu colocasse o Schlotterbeck nessa lista. Isso mesmo, o alemão foi um dos grandes destaques da última temporada e muito provavelmente um dos top 10 melhores zagueiros aí do mundo enquanto atuava. O zagueiro do Borussia Dortmund é muito novo e tem uma aura, meus amigos, de grandes zagueiros da Alemanha do passado, já que antes da morte do Franz Beckenbauer, né, histórico aí pro futebol, ele falou que gostaria de ver o Schlotterbeck titular da seleção alemã, principalmente por ele ter sido um dos melhores da última temporada. Obviamente isso não aconteceu, o Nagelsmann acabou deixando ele de fora na maioria das partidas da última Euro, mas o moleque se mostrou muito promissor. O Schlotterbeck tem simplesmente 1,91 de altura, e ele é um daqueles zagueiros muito móveis, sabe? Tendo uma ótima saída de bola e uns lançamentos muito bizarros. Mas o que realmente faz ele ser diferente é justamente a sua altura, já que ele é muito grande, o que contribui para ele defender com mais precisão. Não é à toa que ele já segurou monstros aí do futebol atual, como o Kylian Mbappé, o Haaland e o ataque praticamente todo aí do Real Madrid na última Champions. Como eu disse, né, galera? Ele e o Hummels meio carregavam o Borussia Dortmund na última temporada junto do goleiro Kobel, levando o clube alemão até a final. E embora o Hummels fosse bem mais falado, o Schlotterbeck também foi um monstro e muito pouco falado. Eu diria que facilmente ele é top 10 zagueiros do mundo hoje em dia, e se não for top 10, ele pega pelo menos ali um top 15 facilmente. E é até meio difícil a gente falar de alguém bom no PSG, ainda mais agora com a saída dos 3 principais jogadores do time, né? Mas tem um lá que é muito subestimado, e esse é o português Vitinha. Muita gente acaba tirando
tirando o coitado pra merda, inclusive eu, por causa que ele não é um masterclass, né? Mas a verdade é que ele compensa tudo isso com uma garra absurda dentro de campo. Na última Champions que teve, ele foi o motorzinho do time do PSG, tava em todos os cantos ao mesmo tempo e contribuía mais que o próprio Kylian Mbappé, que, diga-se de passagem, né, galera, fez uma péssima Champions League, com a maioria de seus gols sendo marcados na cagada. O Vitinha teve um destaque maior, ainda mais contra o Borussia Dortmund, quando ele deu um chutaço que pegou no travessão do goleiro Kobel, um foguete que poderia ter mudado a história do PSG, mas que no fim das contas acabou não servindo foi de nada. Na Eurocopa por Portugal, Vitinha novamente foi um dos pilares do meio-campo português, comendo a bola e sendo motorzinho também, um meia de ligação e que fazia com que o resto da seleção portuguesa se movimentasse pelo campo. E teve uma partida na qual ele ficou fora, se não me engano foi porque ele levou 2 amarelos, que simplesmente Portugal estava com um descontrole enorme dentro de campo. O homem é bastante subestimado aí e é tirado como meme por muita gente. E o goleiro pode não ser atual, mas que ainda atua no futebol e é muito subestimado, esse cara é o Yann Sommer. A princípio eu ia pôr o Kobel aqui, que também é um baita goleiro e muito subestimado e também é suíço, mas o Sommer tem um currículo meio maluco pelos clubes no qual ele passou. Saca só, galera, pelo Bayern de Munique, o Sommer foi de longe uma das principais peças do time de Thomas Tuchel, após a lesão do Neuer, sabe? Ele por diversas vezes salvou o gol dos bávaros, principalmente naquele jogo contra o Manchester City pela Champions League, na temporada onde o City acabou ganhando, que se eu não me engano foi a temporada 22-23. Foi essa mesma, onde se não fosse por ele, o Bayern de Munique no mínimo teria levado ali um 4-0 ou um 5-0 ali do City. Era tanta chance que o City jogava no gol que o Sommer brilhava, cara, era incrível. O Sommer é tão subestimado que mesmo fazendo altas defesas, ele nunca é cogitado como um dos melhores goleiros do mundo. E o principal fator que o deixa ainda mais subestimado é a sua altura, tendo apenas 1,83, o que pra um goleiro é muito baixo. É, sei lá, cara, 1,83 na NBA, sabe? É um negócio bizarro. Mas o Sommer tem uns reflexos muito loucos e faz umas defesas muito milagrosas. Não é à toa que hoje em dia ele está na Inter de Milão e é um dos principais nomes aí do clube da Itália. E pra mim dizer que não citei o Kobel e nem o Oblak aqui nesse vídeo, os dois também são excelentes goleiros, mas o Sommer, galera, é bem mais subestimado do que eles. E a estrela infelizmente não brilha pra todos, e essa frase se encaixa perfeitamente com o Rodrigo do Real Madrid. O menino da Vila simplesmente é o jogador mais subestimado do ataque do Real Madrid hoje em dia, justamente porque lá agora tem 3 pontas que jogam do mesmo lado. O Raio é de longe um dos melhores jogadores do Real, mas basicamente ninguém liga pra ele e ninguém fala dele, sabe? Justamente porque o time todo é estrelado. É incrível como a maioria das jogadas executadas pelo Real Madrid passam pelos pés do Rodrigo. O próprio Zidane, enquanto técnico do Real, falou que a qualidade do Rodrigo era maior que a do Vinícius Júnior, coisa que eu concordo, tá? Justamente por ele jogar em mais de uma posição e fazer várias funções ao mesmo tempo, pois mesmo sendo um ponta esquerda de origem, inclusive pode jogar tanto na esquerda como na direita, ele ainda atua como um meia atacante e um meia armador também, tanto que na seleção o Tite e o próprio Dorival jogam ele para o meio, inclusive é o que o Dorival fez agora nessa escalação da seleção brasileira, jogando o Rodrigo para o meio. A verdade é que o Rodrigo joga com um bando de estrelas e acaba não brilhando tanto quanto os outros. E eu aposto com certeza que se ele estivesse, sei lá, cara, num Liverpool ou no Manchester City da vida, ele facilmente seria um dos melhores do mundo. E falando em melhores do mundo, cara, é bizarro o que fizeram com o Rodrigo. Ele não tá no top 30 da bola de ouro. É bizarro, sabe? E o vídeo é esse, galera. Tá aí, os jogadores mais subestimados na minha opinião. Ficou faltando muita gente aí. Eu ia colocar o Boniface do Bayer Leverkusen, muito subestimado, e até mesmo o Gyökeres, né, que tá ganhando ali um pouco mais de relevância. Mas enfim, o vídeo foi esse, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, comenta aí embaixo, lembrando que manter o respeito nos comentários é mais do que necessário, beleza? E o vídeo foi esse. Meu nome é Caio e a gente se vê em um próximo vídeo. Fui!